Se você fosse um milionário, você abandonaria tudo para poder seguir o Padre Pio? Olá, amigos e amigas da Associação Angina Fidei. Meu nome é Dair Gutierrez e esse é o tema do nosso programa Padre Pio de hoje. Eu tenho um caso lindo aqui de conversão na história do Padre Pio, que responde essa pergunta que eu fiz logo no início do nosso vídeo, né? Evidentemente, é um assunto para se pensar, né? Se alguém ganhasse na loteria, de repente ficasse milionário, será que ele pensaria logo em ajudar a igreja, ajudar a causa da igreja, ajudar algum apostolado, né? Ou será que ele logo pensaria em desfrutar desses milhões? Mas antes de começar a história, eu gostaria de lembrar vocês que no dia 27, deixa eu ver agora, olha, eu sempre faço confusão aqui com a missa, né? Mas no próximo dia 27, nós teremos a missa de súplica, 27, não, 21, peraí, estou falando bobagem, pessoal. Estou falando bobagem. É que o meu pessoal não me ajuda, viu? Eles não colocam direitinho aqui é no dia 21, que nós vamos fazer essa missa. Eles não colocam direitinho aqui para mim na agenda, data, tal, para me facilitar, sabe? Eu não fazer esses erros, mas eu espero que eles ouvindo isso aí da próxima vez me ajudem. Bom, então vai ser a missa de súplicas ao Padre Pio, né? Para que Cristo volte a reinar. Né? Parece que é um comentário assim, parece que é uma intenção assim, muito genérica, né? Mas há poucos dias nós comemoramos a festa de Cristo Rei, né? E um país onde Cristo não é rei, onde Cristo não governa, né? Onde Cristo foi destronado, como é o caso da maior parte dos países, se não for da totalidade, as coisas não podem ir para frente. E talvez essa seja a grande, talvez não, com certeza, esse é o grande problema da humanidade nos dias de hoje. Alguém vai me dizer, puxa vida, só fala de coisa negativa, fala de coisa positiva. Não, agora eu vou falar de coisa positiva sim, porque quando a gente combate o mal, nós estamos, de alguma forma, falando de coisas positivas. O mal não pode rodar por aí fazendo tudo que ele quer, pregando todas as barbaridades que prega, utilizando todos os meios de comunicação, etc. e tal, e os bons ficarem quietos. Não, vamos rezar, vamos fazer a nossa parte, Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. Isso também é preciso fazer. Isso também é preciso fazer. Mas combater o mal como membros da igreja militante também é nosso papel e é nossa obrigação. Bom, mas vamos falar agora então de... Ah, não, ainda não, tem outro avisozinho aqui, então não esqueça dessa missa, não esqueçam de ligar para o 0800 006 1223 e pedir a sua medalha do Padre Pio gratuitamente. O telefonema é grátis e a medalha também é grátis, nós mandamos para o seu endereço de correio para que você possa carregar o Padre Pio com você. Nós queremos muita gente levando o Padre Pio, muita casa com o Padre Pio entronizado, Padre Pio por toda parte do Brasil. Isso sim é uma ação positiva, super positiva. Você concorda? Tem gente que talvez não concorde, mas vamos para frente. Eu vou contar aqui um caso de uma americana que foi uma grande amiga e filha espiritual do Padre Pio, que abandonou tudo, ela era riquíssima, para vocês terem ideia da situação dela, ela abandonou tudo para servir ao Padre Pio. É o caso de Mary McAlpin Pyle, ou Pyle, né, para fazer uma boa pronúncia de alguém que sabe inglês. Eu vou ler a história dela toda e depois nós vamos comentar.
Isso foi tirado do livro do Olívio Chesca, Padre Pio, Santo do Terceiro Milênio. Olha que coisa linda que ela fez. E vamos aproveitar para fazer um exame de consciência. Se nós também estamos dispostos, né, a fazer sacrifícios, a dar dinheiro para a igreja. Quando a gente vai à missa, que passa aquela cestinha assim, a gente vê que tem pessoas que colocam lá uma moedinha. Tá bom, mas até aí tudo bem. Cada um dá o que pode, né? Mas aí quando você sai da missa, o camarada saindo lá com um carrão, uma Mercedes, sei lá o que, será que ele não poderia ajudar um pouquinho mais? Né? Dar um pouco mais de si? Tem tanta gente sem recursos que ajuda. Às vezes a gente vê gente pobre colocando o seu dinheirinho lá dentro, né? Então, vamos lá. Eu vou ler a história da Mary McAlpin Pyle, filha de um próspero industrial de sabão de Nova York, popularmente conhecido como o Rei do Sabão. Era uma bela moça, alta, loira, inteligente e muito cortejada. Bom, é evidente que ela era um super partidão, né, para quem quisesse casar, e uma muito boa moça também. Dona de uma fortuninha, eu já comecei a fazer comentários, hein? O pessoal aí que não gosta de comentário, mas vou tentar ir embora aqui. Dona de uma fortuna colossal, passava seu tempo viajando pelo mundo. Nada, porém, conseguia preencher os valores espirituais que experimentava e que o protestantismo no qual fora batizada não conseguia satisfazer. Então ela era protestante. Olha só, por isso que eu digo que esse canal é um canal especialmente de apostolado aos protestantes que tenham bom coração e não aqueles que querem ofender Nossa Senhora, ofender, enfim, a Igreja Católica e tal. Então a Mary Pyle viajava, ela era rica, filha do Rei do Sabão, viajava pelo mundo inteiro para gastar o dinheiro, conhecer lugares, etc. Mas ela sentia no fundo um vazio espiritual muito grande. Tinha-se recém-doutorado em pedagogia quando tomou conhecimento de um método revolucionário sobre a atividade infantil que bem logo conquistaria admiradores do mundo inteiro. Sua criadora era a pedagoga italiana Maria Montessori, de quem logo se tornou amiga, admiradora e, por fim, colaboradora. Em companhia dela, Mary percorreu diversos países e residiu em outros tantos centros europeus. Portanto, ela morava nos lugares, ia residindo, ia viajando. E o pai dela lá, ganhando dinheiro, vendendo sabão nos Estados Unidos inteiro e bancando essa vida confortabilíssima que ela tinha. Conhecendo bem o inglês, o francês, o alemão, o espanhol e o italiano, podia fazer de intérprete em qualquer país onde se encontrasse. Bom, durante suas viagens, teve ocasião de estudar a religião católica, para a qual sentia-se atraída, cativada sobretudo pela devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Aqui a gente vê Nossa Senhora já preparando a alma, né, para ela se converter. Depois de uma série preparação em 1918, em Barcelona, recebeu o batismo da Igreja Católica. Depois, como sinal de sua conversão, resolveu trocar de nome de Adélia, ela se chamava Adélia, era o nome principal dela, para Mary, Maria, em honra a Nossa Senhora. A gente vê tanta gente que quando pensa em nome de filha, né, não pensa em colocar Maria, né? Pensa em colocar o nome de uma modelo famosa, de uma artista, de uma fanqueira, sei lá do quê. Mas Maria, a mãe de Jesus, né? Pouca gente pensa nesse nome, esse nome é tão lindo. Eu li outro dia uma estatística que diminuiu muito o número das Marias. Como a gente deveria reagir contra isso, né? A notícia da mudança de religião e do nome, porém, ecoou como uma traição à crença tradicional de sua família, que simplesmente a deserdou da parte a que tinha direito. Quer dizer, tirou a herança dela.
Não quer dizer que tirou o dinheiro que ela usava, etc. Mas é herança. Quando o pai morresse, ela não ia ter direito a nada, certo? Isto, entretanto, não arrefeceu sua ânsia por valores espirituais mais profundos. Para alcançá-los, porém, sentiu necessidade da orientação de um bom diretor espiritual. Com esta finalidade, conta ela, aspas, comecei uma novena a Nossa Senhora da Pompeia. Em seguida, que aliás o Padre Pio era muito devoto, em seguida parti com Maria Montessori para Roma, onde passei a ir diariamente à igreja de Jesus, pedindo a Nossa Senhora que me ajudasse a encontrar um santo guia para minha alma. Olha só, a primeira coisa que ela pensou foi no progresso espiritual dela e na necessidade que ela tinha de ter uma direção espiritual. Era o ano de 1920 e apenas tomou conhecimento do fenômeno da estigmatização do Padre Pio, ficou ansiosa de conhecê-lo, mas por mera curiosidade. A satisfação dessa curiosidade só teria lugar 3 anos depois, quando já andava pelos 35 anos. Ela, portanto, era uma moça jovem. Moça jovem é um pleonasmo, né? Era uma jovem. O encontro, porém, foi um tanto decepcionante. Olha que interessante. O que deseja? Perguntou o Padre Pio. E ela foi honesta. Ela responde, vim por curiosidade. Padre Pio olhou para ela com afeto, mas nada respondeu. No fim das contas, pensou consigo, trata-se de um pobre frade. Como posso pensar em resolver com ele as minhas inquietações, os meus problemas? Ou seja, ele é um coitado, é um pobre frade simples, né? Tem o dom da estigmatização, mas será que ele... Desculpa quando eu levanto assim, saio, eu tenho que me arrumar na cadeira, né? Ninguém é de ferro aqui. Será que esse homem serve para me dirigir minha alma? Né? E aqui eu chamo a atenção para uma tentação de presunção que as pessoas às vezes têm, né? Eu sou espiritualmente, já estou num grau tão alto, né, que eu não vou falar com um homem que talvez tenha uma espiritualidade infantil, né? Ou muito pobre, um pobre homem, né? Semanas depois, na ilha de Capri, onde costumava veranear, ela tinha bom gosto porque é lindo, ela teve um sonho. Viu-se numa carroça assentada à esquerda de Maria Montessori, que empunhava as rédeas. Então ela estava na carroça e a amiga Montessori estava conduzindo a charrete, a carroça. O caminho é acidentado e a atmosfera fria, com neve e chuva. De repente, a cena se inverte. Surpreende-se à direita de um frade, ou seja, ela olhou, não era a Montessori, mas tinha um frade tomando as rédeas da carroça, que toma a direção da carroça e ela reconhece nele o Padre Pio. O cavalo corre veloz por uma ladeira acima. A noite está calma e sedutoramente agradável. A atmosfera límpida e luminosa parece penetrada por uma luz branca. A rua desemboca numa construção que identifica como sendo a igreja de Nossa Senhora das Graças. O padre detém o cavalo e diz, chegamos. O sonho termina. Mary Pyle sente-se inquieta e decide aclarar o mistério. Por que ela teve esse sonho? Né? Estava com a amiga, de repente Padre Pio assume o controle, presta atenção para essa, da carroça. Tem algo de assume o controle da vida dela, né? E vai até a igreja de Nossa Senhora das Graças, e ali para, e ali ela acorda. Bom, é o dia 4 de outubro de 1932, quando volta a San Giovanni Rotondo.
Padre Pio apenas a viu na igreja, se aproxima e murmura: bem-aventurados os que se assentam à direita, chegamos. Padre Pio diz para ela exatamente o que ela tinha ouvido no sonho. Olha que coisa fantástica. Portanto, ele tinha estado no sonho dela, ele tinha interferido no sonho dela e tinha feito esse convite a ela, né, levando-a à igreja de Nossa Senhora das Graças. Eu caí de joelhos, conta ela, e consegui apenas murmurar: Padre. Quer dizer, teve algo do caminho de São Paulo, né, do caminho de Damasco, né? Não foi, caiu do cavalo, mas ela de repente teve um choque e diz: Padre, quase como quem diz, eu pensei mal do Senhor, eu agora reconheço no Senhor o grande santo que o Senhor é. Sobre minha cabeça, ele pousou sua mão estigmatizada, acrescentando: filha, chega de viajar, fique por aqui. Olha que impressionante. Lembra quando o Nosso Senhor entrou no escritório de São Mateus e disse: vem e me siga? Ele não deu argumento nenhum, né? Mas entrou ali uma graça do Espírito Santo e São Mateus abandonou tudo e seguiu Nosso Senhor, né? São Mateus, que era um rico cobrador de impostos. Então, ele diz a mesma coisa para essa moça rica que viajava. Filha, chega de viajar, fique por aqui. Realmente, ela tinha chegado para ficar. No momento, não podia sequer ter ideia da caudalosa bênção que, a partir dali, começaria a descer sobre sua vida. Olha que impressionante. Ela se entregou ao Padre Pio, ela não tinha ideia do caudal de bênçãos. Nós também, muitas vezes, não temos ideia, né? A gente começa a ter devoção ao Padre Pio e bênçãos. Naquele olhar intenso, descobria o diretor espiritual que sempre sonhara. San Giovanni Rotondo, lembra Clarice Bruno, era naquele tempo, deve ser uma jornalista, era naquele tempo um local rústico, distante do mundo, desprovido até do mais essencial: estradas, iluminação, água, ou seja, era um lugarejo, paupérrimo, né? E era uma americana rica, acostumada a viajar pelos lugares mais famosos do mundo, mais espetaculares. E o Padre Pio disse: chega de viajar, fica aqui nessa cidadezinha, nesse lugarzinho pobre, né? Mas que tinha uma grande riqueza, que era o Padre Pio. Para lá subiu heroicamente bem preparada, com 5 línguas estrangeiras, boa formação musical e grande amor ao canto, com muitos anos de preparação nas melhores universidades particulares da América, com um bom conhecimento do sistema educacional Montessori, bastante viajada e acostumada desde pequena a todos os tipos de mordomias. Olha o que vai acontecer com essa mulher. Começou imediatamente a construir sua residência. Como ela era americana, eu vi a residência dela lá em San Giovanni Rotondo, era muito grande, né? Americano não faz coisa pequena, né? Um dia, conta ela, eu estava rezando no primeiro piso da nova casa, que ainda não tinha as paredes completas. Eram tempos difíceis. No começo da noite, ouvi passos na horta. Meio assustado, imagina o silêncio de San Giovanni Rotondo, né? Até hoje, chega no meio da noite, aquele é um silêncio. Imagina aquela época. Já durante o dia era silêncio, né? À noite, ela, numa casa em que as paredes ainda não estavam totalmente construídas, ela começa a ouvir passos na sua horta. Meio assustada, chamei o guarda, José Mangiacotti, que acudiu com sua escopeta. Por sorte, nada aconteceu, jantamos sossegados. Ela convidou
o guarda para jantar com ela lá. Terminado o serviço da cozinha, aliás, ela que convidava muitas pessoas que eram peregrinos, etc. Terminado o serviço da cozinha, a filha do guarda jogou a bacia de água pela janela e foi dormir. Então a filha do guarda estava lá, vamos entender a cena, né? Naquele tempo não tinha esgoto, encanamento, etc., pia. Não, ela lavou a louça, lavou o serviço todo e jogou a bacia, jogou a água pela janela, tá bom? Vocês vão ver o que aconteceu aí. Na manhã seguinte, Mandiacote foi à missa do Padre Pio e fez questão de lhe contar o acontecido, que tinha tido passos na horta e tal. Padre, que susto levamos essa noite. Ouvimos rumor de passos e pensamos que poderiam ser ladrões. Esperamos terminar antes a obra para poder ficar mais tranquilos, ou seja, a obra ficar mais segura, né? E o Padre Pio respondeu para ele: e com esta vocês me encharcaram dos pés à cabeça, exclamou o padre com um sorriso maroto. Então, significa que a água que foi lançada pela janela caiu no Padre Pio, era o Padre Pio que estava lá, andando na horta. Assim era o Padre Pio. Quando tomava alguém sob seus cuidados, por nada do mundo alargava, acompanhava-o sempre estivesse onde estivesse. Pelo dom da bilocação, tem vários casos dele salvando filhos protegidos, filhos espirituais, indo em socorro deles, etc. E no presente caso, não apenas a pessoa de sua filha espiritual, mas também a casa dela, que haveria de se tornar centro de irradiação de muitas graças. E ele podia fazê-lo sem sair da cela, graças ao carisma da bilocação. Então, era ele que estava rondando a casa para proteger a filha dele, Maria Pio. Maria Pio, prossegue Clarice Bruno, tornou-se irmã da Ordem Terceira de São Francisco e, como se estabelecera entre gente pobre, convenceu-se de que só poderia ser-lhe útil se vestisse pobremente como eles. Olha que impressionante. Por isso, em lugar de um traje elegante, envergava agora o burel franciscano, a túnica franciscana, com escapulário, cordão e rosário. Então ela passou a usar o próprio hábito da Ordem Terceira, né, franciscana. Dominando perfeitamente 5 idiomas, transformou-se numa das secretárias mais eficientes do Padre Pio, capaz de comunicar-se com gente de longe e de toda a parte do globo. Olha só como Deus preparou essa moça, né? Primeiro fez ela ficar bem preparada, estudar 5 idiomas, não é isso? 5 idiomas. E depois dando uma graça de conversão fulminante para ela e tornando-a secretária do Padre Pio, que precisava de gente que falasse muitos idiomas, além do anjo dele, que era um dos grandes tradutores das cartas dele. Foi anfitriã de inúmeros peregrinos que, vindos de longe, sentiam-se quase perdidos naquele fim do mundo. Olha, era fim do mundo mesmo. A gente se sente meio perdido lá. Imagina, se não fosse o Padre Pio e toda a movimentação que hoje existe em função do Padre Pio, mas é meio fim de mundo mesmo. Quando a gente está indo para lá, não é brincadeira, não. Numa sala relativamente ampla, ajudava as mulheres pobres e analfabetas que ali iam para aprender a ler e escrever. Para aprender a ler e escrever. Catequizava os jovens e divertia-se com eles jogando loto. Junto ao piano, recebiam lições de música e ensaiavam cantos. Era uma moça superdotada, né? E foi desse grupo que nasceu um coral. Ela fez um coral. Em pouco tempo, tornou-se uma figura querida à população. Aliás, até hoje, fala-se muito dela. Impressionante.
que afetuosamente a chamava de a americana, ou então a filha do rei do sabão. Ou era la americana ou a filha do rei do sabão. Não sei como é que se fala isso em italiano, senão eu falaria aqui porque deve ser pitoresco. Na casa dela também passaram seus últimos anos os pais do Padre Pio, que estavam muito velhinhos, muito doentes, etc. Ela levou para a casa dela e ela cuidava deles, para que o Padre Pio não tivesse preocupação. Olha que coisa linda, que coisa linda. Seu mérito maior, porém, foi o financiamento e a construção da igreja e do convento dos capuchinhos em Pietrelcina, terra natal do Padre Pio. Quer dizer, ela quis construir lá uma igreja em um convento em Pietrelcina. Mary Pyle atingiu uma idade avançada, morrendo apenas alguns meses antes de seu diretor espiritual, ao qual dedicara inteiramente a vida. Que bonito! Então ela morreu antes do Padre Pio, e o Padre Pio, portanto, pôde dar toda a assistência a ela, e com certeza ela está no paraíso e ela pode interceder por todos nós que temos muito apego ao dinheiro, né? Muito apego aos bens materiais. Por que não pedir isso para ela? Né? Lembra que uma vez nós falamos recentemente de uma cega que não tinha a pupila e o Padre Pio curou, e foi um caso impressionante, um milagre impressionante. Eu diria que aqui também se dá uma espécie de milagre. Uma coisa é o cego de nascença, outra coisa é aquele que já viu, conheceu a vida, a luz, a natureza, eu comentava isso no meu vídeo, e fica cego. É muito maior a aprovação. Algo disso se deu com ela, porque ela tinha conhecido a vida no Fausto, na riqueza, na abundância, na mordomia, viajava para onde ela queria, aprendeu 5 línguas, conhecia a música, né? Essa mulher, de repente, resolve canalizar tudo isso para o Padre Pio. Resolve canalizar toda essa fortuna, né, espiritual, material, cultural, para o Padre Pio, e assim ela morreu como filha espiritual do Padre Pio e assistida pelo Padre Pio. Uma história linda, linda, e que nos faz ver que ela escolheu a melhor parte. Ela não quis herança, não quis riqueza, ela quis ir para o paraíso, ir para o céu. Ela trocou essa vida nessa terra pela vida eterna, que sirva de exemplo para nós, né? E eu termino a história esse episódio da história da Mary Pyle, que antes se chamava Adélia e trocou do nome para o nome de Nossa Senhora, de Maria. Vamos pedir a ela que nos ajude, vamos pedir a ela que ajude o nosso apostolado, a nossa obra, que ela nos ajude a espalhar o Padre Pio por toda parte, assim como ela ajudou o Padre Pio, ajudou o convento, ajudou a construção da igreja e de um albergue que ela tinha só para atender pessoas de fora, que ela nos ajude também a fazer esse apostolado crescer, a fazer esse apostolado atingir todos os cantos do Brasil, e que você seja, para o Padre Pio, uma pequena Mary Pyle. Nós todos podemos ser, né? Cada um com o seu tijolinho, né? Meus amigos, com isso eu termino. Lembrando, não esqueçam, se você ligar para o 0800 006 1223, graças a algumas Mary Pyles que já nos ajudam no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, nós estamos podendo fazer gratuitamente essa distribuição da linda medalha do Padre Pio, como fizemos e voltaremos a fazer também do quadro do Padre Pio para entronizar em todas as casas. Você que ainda não é membro do canal, você pode, basta você inscrever-se no canal e o seu nome já será incluído na próxima missa, nessa missa de Cristo Rei, né? Para que nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a face da terra. E você imediatamente aciona o sininho, né? E depois de inscrito, aciona o sininho, e aí você pode ligar para o 0800 e dizer, já sou inscrito do canal, eu quero agora a minha medalhinha, tá bom?
Não deixe de fazer isso. E outra coisa também que eu gostaria de lembrar é da questão de que todos aqueles que compartilharem algum vídeo da Regina Fidei com algum amigo, esse amigo também ficará inscrito nessa missa do dia, agora esqueci o dia que eu já falei, mas dessa próxima missa, da próxima quinta-feira. Obrigado aos filhos protegidos do Padre Pio, aqueles que fazem o seu papel de Mário Pio, permitindo que a gente distribua o Padre Pio, né, pelo Brasil inteiro. E assim eu termino com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e pedindo ao Padre Pio a sua bênção. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.